Olá, sou Moacir Tio, engenheiro em segurança do trabalho, e hoje irei gravar um vídeo falando sobre o diálogo de segurança e como nós podemos utilizar ele na construção de uma cultura forte de segurança ou na promoção do comportamento seguro dos colaboradores. O diálogo de segurança é uma conversa temática realizada dos profissionais de segurança ou dos líderes com os trabalhadores. Esse diálogo ele é realizado geralmente no início dos turnos, quando os colaboradores estão se preparando para iniciar seu trabalho. Algumas empresas realizam o diálogo diariamente, daí vem o nome Diálogo Diário de Segurança, ou realizam semanalmente. O diálogo ele é realizado ou por um profissional de segurança do trabalho ou pelo líder daquele setor. Independente de quem realize o diálogo de segurança, eu considero o diálogo como uma ferramenta muito importante na promoção da segurança, no fortalecimento da cultura, da conscientização e mudança de comportamento dos colaboradores. Por quê? Porque é nesse momento onde os colaboradores eles ouvem, aprendem algum princípio, regra, novo procedimento, novo conceito de segurança, como eles também devem ter a oportunidade de expor as suas ideias, suas opiniões sobre algum tema que está sendo tratado. Existe dentro da segurança do trabalho vários programas que podem ser implementados, porém, nós não podemos deixar de lado a importância do diálogo de segurança. É uma ferramenta muito simples, é um diálogo, uma conversa de 5, 10, 15 minutos. Mesmo sendo uma ferramenta tão simples, ela pode trazer muitos resultados dentro do dia a dia da segurança do trabalho. Também, os diálogos de segurança, atualmente, eles são realizados tanto presenciais como online, Então, independente de como é feito, se é presencial ou online, é importante que seja realizado para que o colaborador possa receber essa informação de segurança. E dentro da realização do diálogo de segurança, existem alguns pontos que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de atenção. Às vezes, por vezes, os diálogos eles são realizados de maneira automática, mecanizada. Às vezes são temas que não são relevantes para o colaborador. Por vezes são temas que não se aplicam no dia a dia daquela empresa. Por vezes não é realizado por falta de priorização daquele momento, onde é priorizado outras demandas, às vezes produtivas, enfim. Por vezes é realizado em locais onde tem muito barulho e não é possível que o colaborador se concentre no que está sendo falado. Por vezes é realizado somente um diálogo onde só uma pessoa fala e não é dada a oportunidade do colaborador também expor suas ideias, suas opiniões. Isso acaba não agregando ou atingindo o objetivo que é a conscientização. Por vezes as empresas nem permitem que seja realizado porque acham que vai impactar no processo produtivo. Então todos esses fatores eles impactam negativamente o conceito do diálogo. E muitas vezes, infelizmente, o colaborador também não dá importância para esse momento da segurança. Nós podemos ver, às vezes, o colaborador conversando sobre outras coisas, ou quando é um grupo maior, colaborador disperso, sentado em um lugar, ou conversando. Essa falta de atenção, essa falta de comprometimento, tem sim a parte do colaborador que não está dando atenção, mas tem também todo o contexto do ambiente, onde não é valorizado o diálogo. Quando a empresa ela dá essa importância, quando a liderança dá importância para o diálogo, o funcionário ele acaba absorvendo isso. E dessa maneira ele vai estar mais atento e presente também no momento. Então é importante haver um cuidado na realização do diálogo. Como eu falei, é uma das ferramentas mais importantes que nós temos. Não tem custo, está nas nossas mãos. 15 minutos que você tem para falar de segurança com os colaboradores, é muito importante nós tratarmos o diálogo com a devida importância que ele tem. E eu gostaria de trazer aqui
alguns pontos que irão ajudar você na construção de um diálogo de segurança eficiente. Um diálogo de segurança que irá trazer realmente uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento colaborador, porque é esse o nosso grande desafio, nosso grande objetivo dentro da segurança do trabalho. Mudar primeiro o modo do colaborador pensar, para que o modo de agir seja diferente, que ele tenha um comportamento considerado seguro, não gere nenhum tipo de acidente, seja com danos materiais, seja com danos pessoais. Então, o primeiro ponto para se ter um diálogo de segurança eficiente é planejamento. Nós sabemos que o dia a dia da segurança do trabalho às vezes é bem corrido, né? Fica difícil de organizar tudo. Mas planejar o tema que será abordado no diálogo de segurança é muito importante. Por quê? Porque se eu não fizer esse planejamento, no momento que eu tiver que realizar DDS, vai ser realizado qualquer tema. Vai ser falado qualquer coisa que talvez naquele momento não irá agregar para a empresa ou para aquele colaborador, para aquele grupo de colaboradores, né? Então, nós podemos utilizar várias bases de temas para realizar o diálogo de segurança. Eventos acidentais, quase acidentes, os indicadores de segurança, indicadores de participação dos programas, os maiores desvios que aconteceram, né, no espaço de tempo. Realizar reconhecimentos também é um momento que nós podemos realizar reconhecimentos para aquele grupo de colaboradores ou para um colaborador específico dentro daquele grupo, né, que está sendo abordado o diálogo. E também, agora com o PGR, né, onde é realizado todo um inventário de riscos da tarefa ou do setor, da atividade, do equipamento, nós podemos trabalhar com o PGR dentro do diálogo de segurança, né? Não precisa ser todo o inventário, mas nós podemos abordar um período identificado, um risco que foi avaliado e tratar naquele momento no diálogo, né? E sempre abrir para que os colaboradores possam também colocar o seu pensamento, a sua ideia, o que eles acham do tema que está sendo tratado. Isso é importante, né? É a base, o diálogo, a base do diálogo é a conversação. Então, o planejamento é muito importante. Nós sabemos que existe na internet temas prontos, né? O pessoal, basta entrar no Google, colocar diálogo de segurança e vai aparecer vários temas prontos, né? Eu estou falando que nós não podemos utilizar como base um tema pronto, mas nós precisamos pegar um tema pronto e entender como ele se aplica à nossa realidade e se ele se aplica à realidade que nós temos, né? Porque senão fica muito distante da realidade do colaborador e fica desinteressante, né? Não vai trazer a atenção do colaborador. Ele vai ouvir aquilo, mas ele não vai ter esse desejo de aplicar, porque é apenas uma informação, não é algo que irá agregar no dia a dia do trabalho dele. Sempre lembrando, né, que o principal objetivo de um diálogo de segurança é levar o conhecimento que transforme aquele conhecimento em uma mudança de comportamento, porque é uma nova abordagem de segurança, para que gere um comportamento seguro e que gere a prevenção de acidentes ou zero acidentes, né? Então, se eu não estou trazendo temas que sejam nesse conceito, eu estou somente gastando 15 minutos. E aí, o diálogo de segurança acaba perdendo a importância para o colaborador. Por isso que, às vezes, não é dado tanta importância, porque o tema não foi planejado, é realizado de qualquer maneira, não é interessante para o colaborador. O que acontece é que o colaborador acaba perdendo a atenção não só com aquele tema, mas com o conceito do diálogo de segurança. Se eu utilizo temas que não são aplicáveis ou que não são importantes naquele momento para a empresa, para o setor, para aquele colaborador, se eu costumo usar isso rotineiramente ou fazer essa prática rotineiramente, o colaborador ele vai participar um dia do diálogo, no outro dia ele não irá mais dar tanta atenção e assim por diante, né? E no dia que você for utilizar um tema importante realmente, ele não vai dar mais atenção, porque
toda a base, né, a rotina do diálogo de segurança já perdeu a importância para ele. Por isso nós precisamos, né, ter um bom planejamento. Quais temas irei falar num curto espaço de tempo, né? Algumas empresas costumam também, eu sei por experiência própria, né, fazer um book, né, um caderno com 30 temas de segurança, 30 temas de diálogo, né? O que acontece? Isso facilita no dia a dia. Porém, será que aqueles temas são aplicáveis naquele momento? Será que aquele tema é o que o colaborador precisa ouvir naquele dia? Fica essa reflexão, né? Pode facilitar na confecção, na agilidade, porém pode não agregar para a empresa e para o objetivo final, que é a prevenção de acidentes, né? Então, o segundo ponto que eu quero abordar é que nós precisamos ser específicos, né? Seja específico no seu diálogo de segurança. Definir um tema, qual que é o objetivo daquele tema? Ou seja, antes de iniciar o diálogo de segurança, já tenha claro qual que é o objetivo final depois de 15 minutos de diálogo. O que você quer atingir ao utilizar aquele tema após 15 minutos ou após o período daquele diálogo, né? Eu falo 15 minutos porque geralmente as empresas utilizam esse tempo, mas pode ser 5, 10, 20, o tempo que for. Mas qual o objetivo que você quer atingir ao finalizar aquele diálogo, né? Então, seja específico no tema, né? Evite utilizar 2, 3 temas juntos dentro de um diálogo. É melhor utilizar somente um tema e deixar a mensagem clara com o colaborador do que ficar trazendo muitos temas, porque você perde ali o foco do que está falando, né? Então, trabalhe em temas específicos, com ações específicas, com objetivos específicos, para que você possa, em algum momento, seja no dia seguinte, seja num treinamento, seja numa ocorrência que vier a acontecer, você também relembrar o colaborador daquele tema específico que você utilizou, né? Então, nós precisamos lembrar dos temas que foram abordados. De novo, planejamento, como eu falei anteriormente, deve ser utilizado não só na elaboração, mas na continuidade daquele tema. Se eu falei hoje, na segunda-feira, por exemplo, sobre um tema sobre o uso da luva, e na quarta, quinta-feira eu encontro o colaborador sem utilizar a luva, eu posso utilizar aquele momento como um lembrete para o colaborador do tema que foi abordado. Agora, se nem eu sei o que foi falado na segunda-feira, fica muito difícil. Se eu usei 3, 4 temas ao invés de ser específico em um, fica difícil eu esperar que o colaborador tenha absorvido algo que eu tenha abordado naquele diálogo. Então, ser específico é importante, porque eu consigo, de maneira mais clara, levar o conhecimento para o colaborador. O terceiro ponto que eu quero abordar com relação ao diálogo de segurança, que para mim é um dos pontos mais importantes, é a questão do promover a ação do pensar no colaborador. O que seria essa ação do pensar e refletir? É quando nós utilizamos as perguntas para que o colaborador possa refletir sobre o tema que está sendo abordado. Afinal, pensar nada mais é que o processo de fazer e responder perguntas. Quando nós estamos ouvindo algo, assistindo uma palestra, em alguma aula, treinamento, quando o instrutor fala algo que faz sentido para nós, mesmo que inconscientemente, nós fazemos uma análise rápida na nossa mente e nós pensamos, faz sentido, né? Então essa mudança, essa conscientização vem através de um processo de pensamento, de análise do que está sendo falado. Então, se eu quero promover um ambiente de diálogo, um ambiente de pensamento, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que interagir com o colaborador sobre o tema que está sendo falado, né? Não somente falar, mas fazer perguntas que levem ele a pensar, né? Não com respostas sim ou não,
mas que ele venha a expressar a sua opinião, as suas ideias sobre aquele tema que está sendo tratado, né? E isso vai agregar muito tanto para você, que irá conseguir identificar o que o colaborador está pensando naquele momento, qual é a maneira de ele pensar sobre aquele tema, como também aos outros funcionários, né? Esse processo, mesmo aquele colaborador mais tímido, né? Ele vai estar absorvendo também. Então, é importante promover o ato de pensar, promover para que mais pessoas possam, mesmo aquele mais tímido que eu comentei agora há pouco, que ele possa também, de alguma maneira, participar, para que ele possa interagir com o grupo e torne o diálogo de segurança mais rico, mais eficiente. Tem uma frase que diz que as perguntas são o laser da percepção humana, né? Por quê? Porque elas interagem nosso foco. Quando nós estamos num ambiente, numa aula, palestra que seja, e alguém nos faz uma pergunta, nossa atenção é voltada para aquele tema. Nós temos que pensar, refletir, né? E aí com isso, nossa percepção, ela vai alterando mais informações que nós estamos recebendo, muda-se a percepção também. Então é extremamente importante. Ajude o colaborador a pensar, refletir, utilize perguntas no seu diálogo, não simplesmente leia um texto pronto, mas interaja com ele, faça ele interagir com você, perguntas simples, perguntas básicas, perguntas curtas, para que ele possa também participar do processo. Um outro ponto, o quarto ponto que eu gostaria de falar com vocês, é sobre utilizar palavras adequadas. As palavras, elas podem não somente criar pensamentos, mas elas criam também ações. E nós, profissionais de segurança do trabalho, que trabalhamos com pessoas, né, nós precisamos entender a importância e o poder que tem o uso das palavras corretas no nosso dia a dia, em especial naquele momento do diálogo de segurança, né? Por exemplo, quando nós perguntamos, às vezes, para alguém como está a vida, né? E a pessoa fala, tá difícil, é uma luta todo dia, né? Ou a pessoa acorda, vai trabalhar e fala, eu vou para a guerra. Qual é a mensagem que o cérebro está recebendo, né? Estou indo para a guerra, né? Como que é a guerra? É uma coisa agradável? É algo agradável, né? Ou você pergunta para a pessoa, como que está a vida? Ah, a vida é uma batalha, né? Então, essas palavras, elas criam emoções, criam sentimentos e que vai da nossa mente, nossos pensamentos e acabam gerando sensações, crenças e ações. Então, se eu fico pensando toda hora que o trabalho é uma guerra, que a vida é uma batalha, é meio difícil que as coisas sejam mais fáceis, né? Então, só esse exemplo para você entender que às vezes nós profissionais de segurança do trabalho utilizamos palavras inadequadas também. Utilizamos palavras que podem criar um sentimento negativo no colaborador, um sentimento de medo, um sentimento de insegurança. Não é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que criar no colaborador um sentimento de confiança, de segurança, né, de prevenção, utilizando as palavras corretas. Então, utilizar palavras de medo, palavras de acidente, morte, fatalidade, ou exemplos de imagens que tragam essas situações negativas, nem sempre agregam. Precisamos trabalhar a informação correta com a palavra correta, as palavras corretas para o colaborador, né? Claro, o primeiro ponto é o respeito. Não importa o cargo que você esteja nesse momento, os colaboradores merecem respeito, precisam de respeito, né? O processo de educar é um processo de respeito. Então, sempre as palavras corretas, mas sempre com respeito. Buscar as palavras que são de fácil entendimento para todos os colaboradores. Buscar as palavras que levam a uma ação positiva, né? Ou seja, faça assim, faça dessa maneira. Evite utilizar não faça isso, não faça aquilo. Você tem que ser direto naquilo que espera que o colaborador faça. Então, utilize a palavra de ação positiva e não a palavra de ação negativa. Utilize as palavras, né, do meio, do dia a dia do colaborador, né, da rotina do colaborador. Palavras em português, de preferência, né, porque nós podemos
ter um inglês ou outro idioma fluente, mas naquele momento, se nós estamos falando com funcionários brasileiros, é importante nós utilizarmos palavras em português, para que ele entenda o que está sendo realizado, para que ele se sinta, às vezes, no mesmo nível que você. Às vezes ele não fala inglês fluente como você, então ele precisa se sentir no mesmo nível naquele momento que você. É importante, e isso vai muito mais de você do que dele. Estabelecer um ambiente único, né? Alinhado de aprendizado. Então, novamente digo, utilize as palavras corretas, tenha cuidado com as palavras, utilize palavras positivas para ensinar os colaboradores no diálogo de segurança. E o último ponto que eu gostaria de abordar é ensine ao colaborador, no momento do diálogo, a importância da tomada de decisão. Seja qual for o tema que você venha a tratar, aborde o processo de tomada de decisão, né? O aprendizado, a mudança de cultura, a mudança de comportamento, ela vem quando nós aplicamos um princípio que é teórico na prática. Ou seja, tira aquele princípio somente do diálogo e vai para a ação. Então nós precisamos ensinar ao colaborador alguns princípios de tomada de decisão, né? Entre eles, né, há um que eu gosto de utilizar muito, é muito simples, né? Quando nós comparamos os prós e os contras de fazer algo, né? Mostrar os dois lados. É uma maneira de ensinar sobre o processo de tomar de decisão. Só que um ponto muito importante a ensinar o colaborador é que às vezes nós temos, por exemplo, 10 itens que são prós e um item que é contra. Porém, o peso desse contra ele pode ser maior do que os 10 pesos que são a favor, né? Então não é só a quantidade dos prós e contras, mas é o peso que vai interferir no momento da decisão. Então por que isso é importante? Porque o colaborador tem que entender, né, que se ele ficar, por exemplo, 5 minutos sem usar um protetor respiratório, ou se ele subir rapidamente em altura e não utilizar o cinto, né, mesmo que ele faça isso todos os dias, mas naquele momento que ele deixou de fazer é quando pode causar o acidente, né? Então, prós e contras, né? Mostrar os dois lados, mas é ensinar ele, né? Aplicar essa prática, né, de fazer o peso dos dois lados, não só a quantidade de itens, mas o peso. Ele pode falar, mas eu uso todos os dias, tudo bem, mas um dia que você deixou de usar, um momento que você deixou de utilizar, pode ser fatal, né? Então, não é só falar do tema, mas mostrar para o colaborador, ensinar ele qual tipo de decisão é esperado dele com relação àquele tema que ele está aprendendo. Tem uma frase que diz que não é o que fazemos de vez em quando que molda a nossa vida, mas é o que fazemos sistematicamente. O diálogo de segurança bem feito, ele deve ser feito sistematicamente. Ele deve ser feito com planejamento, com foco, ensinando o colaborador sobre o pensar, promovendo a atitude de pensar, utilizando palavras adequadas, ensinando ele o princípio da ação, né, da atitude que ele tem que tomar com relação àquele tema diariamente, ou frequentemente, sistematicamente, né? Independente se é você ou se é um supervisor, um líder, um gerente, depende de quem seja que irá realizar o diálogo, tem que seguir uma estrutura, tem que ser de uma maneira que vai agregar valor ao colaborador. E cabe a você ensinar isso, ensinar a liderança a fazer o diálogo bem feito. Não espere que ele saiba fazer. Ele sabe pegar um papel, ler um tema, mas talvez ele não saiba fazer um diálogo bem feito. Cabe você aprender, né, novas práticas, novos conceitos e absorver e ensinar isso ao líder para que o resultado seja o melhor, tanto para você, como profissional de segurança, como para a empresa como um todo. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre a teoria da janela quebrada, né? A teoria da janela quebrada, foi um estudo realizado nos Estados Unidos, né, numa época onde os metrôs dos Estados Unidos estavam tendo muitas depredações, pichações, as pessoas entravam sem pagar, pulavam a catraca, né? E um prefeito ele decidiu colocar em prática uma teoria
de dois estudiosos sobre essa questão comportamental. Então, o que foi feito? Foi pego dois veículos, né, do mesmo ano, do mesmo modelo, iguaizinhos. Um desses veículos foi colocado no Bronx, né, que é conhecido como o local mais pobre, mais perigoso dos Estados Unidos, né? E o outro veículo foi colocado em Palo Alto, que é na Califórnia, um lugar conhecido como ser uma classe mais alta, né, mais rica, mais limpa, né? Então esses veículos foram colocados lá, como era esperado, né? Após 2 dias, o veículo que foi colocado lá no Bronx, ele estava totalmente depredado. Até o motor do veículo já tinham tirado. Eles destruíram o veículo. E 2 dias após, né, no mesmo período, aquele veículo que estava em Palo Alto, ele estava intacto. Ninguém havia mexido naquele veículo, né? Só que o pesquisador, ele foi além. O que ele fez? Ele foi naquele veículo em Palo Alto, que estava intacto, e quebrou a janela. E 2 dias após, né, aquele veículo que estava em Palo Alto, ele foi totalmente destruído, né? Assim como o veículo do Bronx, o veículo em Palo Alto também foi totalmente destruído. E o que esse estudo trouxe? Que as pessoas, elas agem conforme o ambiente, né? Uma simples janela quebrada, ela fez com que as pessoas pensassem que o carro poderia ser totalmente destruído, né? Então, as pessoas, elas são moldáveis ao ambiente. Tem pessoas que, às vezes, um pouco mais tímidas, mas em um ambiente onde as pessoas conversam muito, elas se adequam, né? Tem pessoas com comportamento adequado, mas num ambiente onde as pessoas não têm um comportamento adequado, acaba sendo moldada a ter esse comportamento inadequado. Ou seja, as pessoas são moldadas de acordo com o ambiente que elas estão. E os diálogos de segurança, por menor que seja, né, ele traz um efeito muito grande nas pessoas. Então nós não podemos tirar a importância desse momento, né, desse diálogo de segurança, porque as pessoas vão se moldar aquilo que está sendo tratado e como está sendo tratado. Essa teoria das janelas quebradas, elas podem ser aplicadas diariamente na segurança, né? O ambiente inseguro gera acidentes, né? Porque as pessoas agem de forma insegura, né? Agora, um ambiente seguro, né? Ou um ambiente onde existe um processo de conhecimento, as pessoas mudam seu comportamento também. Então, por mais que seja simples, por menor que seja o tempo, não deixem de fazer o diálogo de segurança. Faça aplicando as coisas que foram tratadas nesse vídeo. Eu tenho certeza que o resultado atingido será o melhor para todos.